Nós vamos estudar aí o relato, como eu disse, de 2 Reis, capítulo 8, versículos 16 a 24, como já está projetado aí para os irmãos. Obrigado, Nicolas. E os irmãos devem reparar algo curioso. Eu coloquei duas referências ali. Então, acho que ineditamente eu vou pregar dois textos de uma vez. Não sei se isso já aconteceu na história da homilética antes, mas quando eu vou pregar um texto, eu vou acabar pregando outro texto por tabela, porque são relatos paralelos. Só que o relato de Crônicas complementa algumas informações do relato dos reis. E o que nós vamos aprender nesses dois relatos é a respeito do reinado de Jeorão, que é rei de Judá. Os irmãos devem se lembrar que o livro dos reis vai alternando o foco entre os reis do norte, que é o reino de Israel, e os reis do sul, no reino do sul, que é o reino de Judá. O foco do livro dos reis é o reino do norte, mas eventualmente existem algumas conexões que são feitas com o reino do sul, que é o reino de Judá. E esse é um episódio aqui. Então o que nós veremos é agora uma saída do reino do norte e olharemos um pouco para o reino do sul. Nós já estudamos o reino do sul algumas outras vezes. E quando nós olhamos para o livro dos reis e do livro de Crônicas, nós vemos algumas informações que se complementam. Por quê? Talvez os irmãos falem assim, nossa, mas tem livro duplicado na Bíblia, Reis e Crônicas falam a mesma coisa, por que tem dois e não um só? É porque os livros foram escritos em épocas diferentes. Para os irmãos entenderem brevemente a questão é a seguinte: o livro dos reis, o provável autor do livro dos reis foi Jeremias, é um possível autor. É Jeremias e o secretário dele, o Baruque. Provavelmente, não o Baruque que canta aí, o Baruque aí, o cantor, não, outro Baruque. E ele provavelmente finalizou a composição do livro dos reis. Isso deve ter acontecido mais ou menos ali no ano 561 a.C., a data da composição final. Então, metade do século VI. Isso é o livro dos reis. Então, pega aí o comecinho do cativeiro. E o livro das crônicas foi escrito depois. O livro das crônicas foi escrito mais ou menos, arredondando aí, uns 100 anos depois. E foi escrito, possivelmente, provavelmente por Esdras. Os irmãos conhecem Esdras. Tem até um livro da Bíblia lá com o nome de Esdras e tal. Provavelmente foi escrito por Esdras metade do século V. Então, entre o ano 500 e 450, ali mais ou menos. Aí já tem um foco mais no Reino do Sul, em Judá. Então, existem relatos paralelos porque contam a história do reinado aí de Israel, do período da monarquia de Israel, até o exílio e tudo mais. E tem o propósito de mostrar para o povo que, olha, se vocês não obedecerem, vai acontecer o cativeiro. E, de fato, foi o que aconteceu no livro dos reis. E o livro das crônicas reforça essa ideia, esse conceito aí da punição por não seguir a aliança. Então é por isso que Reis e Crônicas têm relatos paralelos, mas eles foram escritos com anos de diferença. O livro dos Reis aí primeiro, depois o livro das Crônicas, um por Jeremias, outro provavelmente por Esdras. Então é por isso que nós vamos citar esses dois livros aí, porque a informação que tem no livro das Crônicas é maior do que a informação que tem no livro dos Reis. Talvez porque Esdras tenha usado outras fontes, ou talvez porque o autor de Reis simplesmente não quisesse registrar algumas coisas. Ele fez um alto resumo ali, colocou algumas questões mais básicas, enquanto o livro de Crônicas foi mais detalhado. Okay? Então é por isso que nós vamos hoje navegar entre esses dois textos aí. O que nós vamos aprender nesses relatos é que a deterioração espiritual é acentuada pela influência direta dos incrédulos. É muito importante aprender essa lição, que não é inédita no livro dos reis, já apareceu outras vezes. E o que fica claro é que não existe um nível seguro de contato do crente com os incrédulos. Não dá para você falar assim, não, dá para você ser amigo do incrédulo até tal parte. É muito difícil você estabelecer essa linha de intimidade. É claro, nós temos familiares incrédulos, nós temos colegas de trabalho incrédulos. Agora, a amizade
Proximidade, você viver na casa da pessoa, você viajar com a pessoa, você ser parente da pessoa, isso daí a Bíblia é muito clara. Não existe nível seguro de proximidade com os incrédulos. É uma ameaça constante. É uma faca que está o tempo todo no seu pescoço e a qualquer hora você vai acabar levando esse golpe. Então, o que o livro dos Reis quer mostrar pra gente é isso. Por quê? O Georão, que é o rei que nós vamos estudar agora, ele tinha um pai muito piedoso. Os irmãos já estudaram sobre o pai de Georão. Foi o Josafá, rei do sul, rei de Judá. Ele era um homem piedoso, ele fez várias reformas, ele era um homem temente a Deus. Só que o Georão tinha uma esposa meio complicada. A esposa do Georão é a Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Mas você, Jezabel como sogra? Meu Deus. As refeições de Natal, quer dizer, Natal não tinha naquela época ainda, né? As refeições de Ano Novo, ali, as refeições de Páscoa, devia ser uma refeição super agradável, né? Com a Jezabel falando mal do Elias, querendo pegar a cabeça do Elias, e o Georão lá, pois é, né? Você vê que coisa. Então, apesar da influência positiva de Josafá, o que o texto enfatiza é que a influência negativa de Atalia, que era ímpia, era uma mulher terrível, era filha de Jezabel mesmo, a influência negativa dela se sobressai. E os reinos nesse momento se aproximam. Judá e Israel ficam muito próximos, até mesmo pelos vínculos familiares. As dinastias se cruzam e isso traz muito problema para Judá. O que o texto quer mostrar para nós é que a proximidade de Judá com Israel custou muito, 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 muito caro para Judá. Foi um preço altíssimo que talvez Josafá nem tivesse pensado quando ele entregou o filho em casamento para a filha de Acabe e filha de Jezabel. É terrível o que os irmãos vão ver aqui acontecendo com um descendente de Davi, com a linhagem de Davi. Por isso que o nosso foco agora é no reino de Judá, no reino do sul, olhando para Georão. E nós vamos ver aí no texto 4 aspectos da vida e do reinado de Georão. Você tem, em primeiro lugar, a família de Georão. Nós vamos conhecer um pouco dos parentes aí de Georão. As guerras de Georão. Ele vai ser um rei que durante o seu governo não terá paz, ele vai ser atacado de todos os lados justamente por conta da sua impiedade. É um castigo de Deus, é um juízo de Deus. Nós veremos o juízo de Deus contra Georão, especialmente, não apenas na forma militar, mas especialmente por meio de uma doença. Georão morre de um jeito muito feio, ele morre com as suas entranhas saindo. Ele tem uma doença muito grave, que a gente não sabe exatamente o que é, mas é uma doença que faz com que as suas entranhas saiam para fora. E ele morre com agonias terríveis. É um quadro deplorável que é pintado de Georão, fruto do juízo de Deus. E nós veremos, por fim, a memória de Georão. Quando ele morre, o povo parece não ligar muito, não. O povo não faz nem honra, o povo não queima incenso, o povo não faz nada, porque ele não era uma pessoa muito benquista assim, pela população lá de Judá. Pode passar para o próximo slide, Nicolas, só para nós nos localizarmos aí na nossa linha do tempo, para entendermos onde nós estamos durante o reinado de Georão. É o seguinte, agora, se os irmãos se lembrarem, nós acabamos de sair no livro dos Reis. Se os irmãos olharem aí para a Bíblia de vocês, os irmãos verão que nós acabamos de sair, em 2 Reis 8, de um foco na Síria, nas relações internacionais lá de Israel. Foi a escolha de Azael como sucessor do rei da Síria. Então, a câmera do autor de Reis está fora de Israel, está fora de Judá. Mas agora a câmera se volta para Judá, para o reino do sul. E cronologicamente, isso acontece no passado. Agora é como se nós retrocedêssemos bastante na história. Agora é como se nós estivéssemos dando sequência no relato que está lá em 1 Reis, capítulo 22. Olha só, 1 Reis 22, olha aí os versículos, o versículo 51. Talvez na sua Bíblia esteja o versículo 50, é uma diferença de numeração de versículo, mas o versículo é o mesmo, 50 e 51 é igual. Olha aí 1 Reis 22,
51. Olha o que acontece no finalzinho do livro dos reis aí. É narrado para nós a morte de Acabe, é narrado para nós o reinado de Josafá, e olha como termina aí o versículo 51. Josafá descansou, 1 Reis 22, 51. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Na narrativa dos reis do sul, o texto para aqui. E aí o texto continua focando nos reis de Israel, que é o foco do livro dos reis. Então começa o ministério, termina o ministério de Elias, começa o ministério de Eliseu, como nós já estudamos. Então, cronologicamente, é como se o autor de Reis falasse assim, ó, segura aí a informação do Azael, segura um pouco aí, vamos voltar um pouquinho lá para o livro, lá para o Reino do Sul, que eu tenho algumas histórias para contar ali do que está acontecendo. E é possível que esse reinado de Jeorão ali, então nós temos o Reino do Norte em cima e o Reino do Sul embaixo. É possível que o reino do sul ali tenha tido Jeorão e Josafá como rei juntos durante um tempo. Era muito comum a corregência naqueles dias. Era um período de governo partilhado. Então o Josafá provavelmente saiu em guerra ao lado de Acabe. A gente já estudou, inclusive, esse episódio no ano 853, lá em 1 Reis 22, o comecinho. E quando ele saiu para essa guerra com o Acabe, ele provavelmente colocou o filho dele para reinar junto. Então você começa um período de corregência aí. Então, de 853 até 848 foi um período de corregência. O Jeorão já era rei, mas ele não era rei sozinho, ele era rei com o pai dele. É um governo de transição. Hoje a gente chamaria isso, um governo de transição. E depois o Jeorão assume, então, em 848 e vai até 841, quando ele começa a reinar sozinho, depois que o Josafá morre. E é interessante que essa volta no tempo que o autor bíblico faz, no livro das Crônicas é acentuado, fica mais claro, porque aparece um personagem que já saiu da história. Se os irmãos olharem lá para 2 Crônicas 22, olha só quem aparece, 2 Crônicas 21, perdão. Olha só quem aparece. Deixa aí a sua Bíblia aberta também em 2 Crônicas 21, porque nós precisaremos ir e voltar nesses relatos. Olha aí para 2 Crônicas 21, olha a partir do versículo 12. Olha aí no versículo 12. Quem é que aparece de novo aí? Quem? O Elias! Eu gosto quando o Elias aparece. A gente tinha dado tchau para ele há tanto tempo, né? Agora ele voltou para a cena de novo. É um pós-crédito. Apareceu o Elias aí de novo agora. Mas o Elias, a gente já passou por ele, né? A gente, depois ali do reinado de Acasias, quando começa o reinado de Jorão, já há o foco em Eliseu. Tanto que Elias é arrebatado, tudo aquilo que nós já estudamos. Mas como o autor de Reis voltou no tempo, ele ainda pega um pedaço do ministério de Elias. Então nós estamos ali provavelmente no tempo da corregência, do comecinho do reinado de Jeorão, quando o profeta Elias ainda exercia seu ministério. Então é importante ter essas informações cronológicas aí em mente. E enquanto Jeorão era rei no sul, lá no norte você tem o Acasias, especialmente durante o período de corregência, ali em 853, e depois o Jorão. Os dois são filhos de Acabe. Os irmãos devem lembrar que Acabe e Jezabel tinham dois filhos que foram reis. O Acasias, que reinou muito pouco, foi um rei muito fraco, muito mau, e depois o Jorão, que assumiu, que é onde acontece a maior parte do ministério de Eliseu. Então você tem ali esses dois reis, e enquanto isso o Jeorão está regendo, está cuidando lá do reino do sul. E uma outra curiosidade que mais para frente nós voltaremos a falar é que muito possivelmente, não dá para bater o martelo, mas muito possivelmente durante o reinado de Jeorão aconteceu a produção do livro de Obadias, da profecia de Obadias que você tem na sua Bíblia. Provavelmente foi durante o reinado de Jeorão que Obadias foi escrito. E Obadias traz uma profecia contra Edom, que vai ser mencionado durante o reinado de Jeorão. Então são informações que nos ajudam a entender aquele período de modo mais abrangente. Então você tem Jeorão reinando no sul, você tem o Acasias e o Jorão reinando do norte, você tem Obadias escrevendo a sua profecia contra
Armagedon, que vai se levantar contra Judá. Você tem Elias no seu ministério, trabalhando ali, denunciando o pecado da monarquia no Reino do Norte, mas ele envia uma carta para o Reino do Sul. Naquela época não tinha WhatsApp para enviar, né? Não tinha e-mail para enviar, tinha que ser a carta mesmo. Então ele manda lá uma cartinha para o Rei do Sul. E isso compõe o quadro todo que a gente está entrando agora. Então é importante vocês terem esse quadro todo em mente. E talvez você tenha reparado que os nomes dos reis que estão em laranja, tanto de Jorão como de Jeorão, são nomes muito parecidos, né? Só muda um ezinho ali. Na verdade, o nome deles era igual. O que acontece é que Jorão é a forma abreviada de Jeorão, tem uma letrinha menos ali. E ao longo do relato bíblico, nos originais, os manuscritos, né, os nomes vão alternando entre o abreviado e o extenso. Então, o que o texto está mostrando é que os dois reis tiveram o mesmo nome, falta de originalidade, né? Os dois reis, tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte, os dois reis tiveram o mesmo nome, que era Jeorão, ou Jorão. Só que por conveniência, a gente deixa o Jorão no norte e o Jeorão no sul, para ficar mais fácil, né? Senão ele tem que ficar toda hora falando, esse aqui é o do sul, aquele é o do norte. Mas para evitar isso, manteve-se um nome só para o do norte, que é o Jorão, que nós já estamos estudando no ministério de Eliseu, e agora o Jeorão no sul. Então tem essa diferenciação aí, mas o nome deles é igual. Agora olha só uma curiosidade, vamos ver se os irmãos pegam um detalhezinho que eu acho que não foi acidental. Olha só, o Jorão e o Jeorão, eles têm o mesmo nome, certo? O Jorão, que nós já estamos estudando durante o ministério do profeta Eliseu. O Jorão foi um bom rei ou um mau rei? O Jorão. Mau rei. Péssimo rei, foi um rei mau. Toda vez que eu fizer essa pergunta e eu estiver falando do Reino do Norte, vocês têm que responder automaticamente, mau. Não existe um rei que foi bom no Reino do Norte, não existe. Judá, o Reino do Sul, alguns se salvaram. Josafá, Asa, alguns se salvaram. Agora, no Reino do Norte não teve nenhum que se salvou. Então a resposta é automática. Reino do Norte, foi um rei bom ou mau? Mau. Então, Jorão foi mau. E o Jeorão? O Jeorão também foi mau. Então, me parece que existe uma certa coincidência aí, não só no nome. Eles têm o mesmo nome, não só porque lá no cartório do norte e do sul, repetiu-se lá as letras lá, mas porque, indiretamente, o que o texto está mostrando para nós? Que eles não têm só o nome em comum, eles têm também a perversidade em comum. Tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, você tem reis maus, você tem reis malignos, você tem reis terríveis sobre o povo de Deus, seja no Norte, seja no Sul. Então está aí a linha do tempo. Então onde nós estamos localizados historicamente? Nós estamos ali no reinado de Jeorão. Nós estamos ali embaixo, entre o ano 848 ou 853, considerando a corregência com Josafá, e 841. Certo? Entenderam isso? É muita informação, né? Muita informação histórica. Mas deu para... Os irmãos conseguiram pegar? Ficou claro todo esse quadro aí? Ok. Então, vamos entrar agora no nosso esboço. Volta lá, por favor, Nicolas, para o nosso esboço. Vamos entrar agora nesse primeiro ponto aí, que é até onde a gente vai conseguir ir, que é para falar da família de Jeorão. Então, nós vamos começar a ler o texto tendo em mente essa estrutura aí. Mensagem central. A deterioração espiritual é acentuada pela influência direta dos incrédulos. Não existe nível seguro de proximidade com o incrédulo. Tire isso da cabeça. O livro dos Reis é claro em mostrar isso. Não dá para ser amigo íntimo de incrédulo. Não rola. Vou me casar com uma incrédula. Não dá. Vou me casar com um incrédulo sem condições. Não dá. Não existe essa possibilidade disso dar certo. O livro dos Reis mostra isso de modo categórico. E nós vamos ver aí o primeiro aspecto da vida e do reinado de Jeorão, que é a família de Jeorão. Então olha aí o relato do livro dos Reis, segundo Reis 8, versículo 16, mas deixa marcado aí o livro das Crônicas, porque a gente vai voltar para lá. Então, o que nós vamos ver aí, nesse trecho do reinado de Jeorão, da família de Jeorão? Nós vamos ver que o texto vai nos trazer informações sobre o pai de Jeorão,
O texto de Crônicas, não do rei, não de reis. O texto de Crônicas vai falar sobre os irmãos de Jeorão. Depois, os dois textos falam sobre a esposa de Jeorão, a Atalia, filha de Acabe. E os dois textos falam sobre o antepassado de Jeorão, que é Davi. Quando fala de Davi é legal, né? Eu gosto quando fala de Davi, porque nos remete às promessas de Deus e tudo mais. Então o texto vai mencionar Davi aqui. Então nós vamos ver o pai, os irmãos, a esposa e o antepassado distante de Jeorão, que é o Davi. Então olha aí o que diz 2 Reis 8:16. No quinto ano, ou no ano quinto do reinado de Jorão, filho de Acabe, ou seja, lá do reino do norte, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. No livro das Crônicas, os irmãos não precisam abrir aí, eu vou ler aqui o que diz o comecinho do texto lá. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o primeiro personagem que nós vemos aqui é o pai de Jeorão, que é o Josafá. Nós já estudamos sobre Josafá no passado. Quando nós estudamos 1 Reis 22, nós estudamos o reinado de Josafá e nós vimos que foi uma avaliação positiva. A Josafá era um homem temente a Deus. Ele promoveu reformas espirituais em Israel. Ele foi um bom rei. Só que ele não foi um rei perfeito. Ele deu algumas bancadas. Ele foi um rei que, apesar do zelo dele pelas coisas de Deus, ele deu uns vacilos grandes. O maior vacilo dele diz respeito à aliança que ele fez com o Reino do Norte. Ele se aparentou com a família de Acabe, dando o filho dele em casamento à filha de Acabe. Então, a mistura das dinastias foi um erro muito grave, e militarmente ele se aliou também com Acabe, ele tomava direto café na casa do Acabe. Isso não foi legal. Isso foi algo que foi até repreendido. Olha, isso daí que você está fazendo não é legal. O Josafá, o texto deixa claro que essa proximidade de Josafá com o Reino do Norte não era legal, apesar dele ser um homem temente a Deus. E essa mistura de alianças, essa mistura de dinastias, nessa aliança, trouxe consequências para o filho de Josafá, que é o Jeorão, e trouxe consequências até para o neto de Josafá. Se os irmãos olharem aí 2 Reis 8, os versículos 26 e 27, vocês veem aqui o reinado do filho de Jeorão, que é o Acasias. Ou seja, o Acasias ele é filho de Jeorão e filho de Atalia. Portanto, ele tem sangue de Judá e sangue de Acabe. Ele tem sangue de Josafá e sangue de Acabe correndo em suas veias. E olha aqui como o neto de Josafá foi impactado por essa aliança que Josafá fez. Olha aí os versículos 26 e 27. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Ele reinou muito pouco. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia, é a esposa de Jeorão. Ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. O que o texto está falando é que ele era aparentado da casa de Acabe. Por quê? Porque o vô dele fez essa mistura. E a mãe dele influenciava ele diretamente, dando conselhos, orientando. E isso fez mal por mais de uma geração. Então, o Josafá deu uma mancada grave, deu uma mancada séria, apesar dele ser avaliado como um bom rei. Agora, Nicolas, põe aí, por favor, na nossa árvore genealógica para a gente entender essas relações familiares aí, porque talvez os irmãos estejam pensando em casos de família aqui, né? Porque meu tio, minha avó, porque não sei o que lá, o pai, o Josafá veio... Não... Calma, vai ficar claro, olha só. Aqui em azul, vamos usar cores. Cores sempre facilitam, né? Tem cores, ícones e nomes aí. Não tem como não entender, certo? Ó, do lado esquerdo aqui, você tem em azul o Reino do Norte, lá em Israel. E do lado direito, você tem Judá, o Reino do Sul. Então, lá em cima, na primeira linha, você tem o Acabe, terrível, pagãozão, e a Jezabel, pior que ele ainda, certo? E o Acabe e a Jezabel tiveram filhos. Quais são esses filhos que ganham destaque aqui na narrativa dos reis? Acasias, que foi o rei que reinou muito pouquinho, ele morreu logo, e aí quem entrou no lugar foi o Jorão. E teve uma outra filha, que é a Atalia. Então essa é a família de Acabe. Quando juntava todo mundo no final do ano, lá na Páscoa, era essa galera que se reunia lá em torno da mesa. Do Reino do Sul, ali de Judá, você tem o Josafá, que foi um bom rei, a gente acabou de mencionar aqui agora, e você tem a esposa do Josafá.
Esses dois tiveram o Jeorão. O Josafá deu mancada e deu o Jeorão em casamento para Atalia. E a Atalia e o Jeorão tiveram o Acasias. Então, o Acasias é neto de Acabe e neto de Josafá. Tenho dó desse Acasias, porque também tem o Josafá, né? Mas a cabeçada que o Josafá deu lascou o Jeorão e lascou o Acasias. Quase fez com que a linhagem davídica fosse extinta. Quase. Foi por pouco que a linhagem davídica não foi extinta, por causa de um deslize de Josafá. Então você que é pai, você que é mãe, cuidado. O modo como você cria seus filhos, o modo como você orienta seus filhos, pode trazer consequências não só para o seu filho, mas para os seus netos, para os seus bisnetos, como aconteceu aqui. Consequências muito sérias. Então está aí essa árvore genealógica. Pode até deixar aí, Nicolas, essa árvore genealógica aí, para a gente se localizar. Então a gente está olhando ali o pai do Jeorão, o Josafá, que foi um bom rei, mas que deu algumas mancadas sérias aí. Agora, se os irmãos olharem no livro das crônicas, nós vemos os irmãos de Jeorão. E é aqui que a gente vê a perversidade desse homem. Porque o Josafá, ok, foi um cara legal, apesar das mancadas. Agora, o Jeorão não tem nada a ver com o pai. E olha como ele trata os irmãos dele. Lá em Crônicas 22, segundo Crônicas 21, você lê o seguinte a partir do versículo 2. O relato de Reis não conta isso. Então, para saber dos irmãos de Jeorão, a gente tem que ir para Crônicas. Então, olha lá o que diz segundo Crônicas 21, 2. Olha só. Teve este, o Jeorão, irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas. Naquela época não tinha iPhone, não tinha essas coisas para dar. Então o rei dava o quê? Dava prata, ouro, dava esse tipo de coisa. Né? Acho que os jovens hoje em dia prefeririam o iPhone até, né? Do que o ouro, a prata, as coisas preciosas. Ouro e prata não se conectam no Wi-Fi, né? Mas para presentear os filhos dele, para agradar os filhos dele, ele era um pai generoso. Dava ouro, prata, cidades como presente para os filhos, né? Mas, olha aí como continua o texto. Porém, o reino deu a Jeorão por ser ele o primogênito. Ao que parece aqui no texto, o Jeorão ganhou o trono não porque ele era muito bom, ou porque o Josafá queria muito que o Jeorão fosse rei, mas parece que é uma imposição legal aqui. É o primogênito que reina, então é o primogênito de Josafá que vai reinar, então Jeorão assumiu o trono. E mais para frente, na cartinha que Elias manda para Jeorão, é dito que os irmãos de Jeorão eram melhores do que ele. Então o Jeorão não parecia ser um cara muito legal. Talvez o Josafá, mesmo sabendo disso, ele não fez muita coisa, tinha que entregar o reino para o primogênito, entregou. Mas o texto destaca para nós que parece que não tem nenhuma virtude no Jeorão. E isso fica claro na sequência. Olha agora o versículo 4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Se você pensa que você tem problema com seus irmãos, repense aí a sua relação familiar, agradeça porque você não tem o Jeorão na sua família, porque ele passou a espada em todos os irmãos e até gente que estava ali ao redor, ele também acabou matando. Como eu disse para os irmãos, o texto de Crônicas, no versículo 13, se os irmãos olharem aí, no juízo que Deus faz, que Deus transmite para Jeorão, o finalzinho do versículo fala: e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai melhores do que tu. A gente não sabe exatamente o que esse melhores do que tu quer dizer. A gente não sabe se era uma questão moral, a gente não sabe se era uma questão política, administrativa, não dá para saber. Mas o que fica claro é que o Jeorão não era boa pessoa. E para se consolidar no poder, para tirar qualquer ameaça, ele matou todos os irmãos dele. Matou todos. E esse crime é chamado de fratricídio. Esse fratricídio que acontece aqui mostra como ele era perverso, como esse rei era mau.
Isso, o fratricídio, já aconteceu em um outro episódio de uma era muito negra da história de Israel. Se os irmãos olharem para Juízes, capítulo 9, os irmãos vão chegar na história de Abimeleque. Abimeleque era o filho de Gideão, ou Jerubaal. E o Abimeleque, o período do juiz é complicado, é difícil você ver algum juiz com alguma virtude ali. Mas o Gideão, quando ele libertou o povo, né, das opressões e tal, o pessoal falou assim: Gideão, a gente quer que você seja rei. O Gideão falou: não, eu não vou ser rei, meus filhos não vão ser rei, nada de ser rei. Quem reina sobre vocês é o Senhor. Só que aí o Gideão teve um filho, e o nome do filho dele é Abimeleque, que significa meu pai é rei. Eles falaram: ué, como assim? Você não queria ser rei? Você põe o nome do seu filho, meu pai é rei? Que história é essa? Então, o Gideão é um personagem meio controverso, a gente já conhece a história dele, e o Abimeleque comete fratricídio. Olha só aí, Juízes capítulo 9, olha o que diz aí o versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, Juízes 9:1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal teve muito filho, 70, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. E se os irmãos olharem o versículo 22, os irmãos vão perceber como isso marca o período de Abimeleque, a vida de Abimeleque. Olha só, versículo 22, de Juízes 9 ainda. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Olha agora o versículo 55. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para sua casa. Abimeleque morre depois. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado seus 70 irmãos. Então, esse fratricídio fez com que o juízo de Deus viesse sobre Abimeleque. E aqui o Jeorão comete um fratricídio também. Então, o paralelo é muito triste, porque o período dos juízes é um período muito negro da história de Israel. É um dos períodos mais tristes da história de Israel. É um período em que não tinha rei, cada um fazia o que dava na telha. Era igual o Rio de Janeiro, sei lá, é terrível o que estava acontecendo em Israel. E o Abimeleque comete então essa atrocidade. Ele mata seus 70 irmãos para se consolidar no poder, igual aconteceu com Jeorão. Ele assumiu o trono, ficou um pouco estável e matou todos os seus irmãos. Agora é interessante observar que ao longo da história essa prática não era tão rara assim. O fato de você matar outras pessoas, inclusive seus familiares, porque você se sente ameaçado de algum modo que tomem o seu posto, é algo que vai se repetindo na história. Tem um caso bem conhecido que é de Herodes o Grande. Herodes o Grande, que está aí na tela, ele era um governador meio neurótico, Herodes o Grande. Isso acontece no período interbíblico, às vésperas do nascimento de Jesus, passando ali um pouquinho do nascimento de Jesus. Herodes o Grande governava a Judéia. E os irmãos já ouviram a gente comparar o Herodes o Grande ao Paulo Maluf, porque ele foi quem fez um monte de reforma na Judéia. Ele deve ter feito a rodoviária do Tietê, a Ayrton Senna, foi o Maluf da época, era o
o Herodes? Ele fez o templo, ele reformou o templo, ele fez um anfiteatro, hipódromo, ele foi um governador que, para ganhar a simpatia do povo, fez essas obras públicas aí. Mas ele era muito neurótico, ao ponto de matar a própria esposa e os filhos. É terrível o que ele fez. Olha só aí um trechinho, uma aspas que eu trouxe do professor Paulo França, já falecido, sobre o período interbíblico aí, olhando para Herodes. Herodes vivia sob o pavor de que um descendente dos Macabeus é a revolta que aconteceu na Judéia ali no período interbíblico, onde os judeus tomaram conta ali das cidades e dominaram. E o Herodes tinha medo que isso voltasse a acontecer, porque agora quem mandava ali eram os romanos, né? Então Herodes vivia sob o pavor de que um descendente dos Macabeus subisse no poder para tomar-lhe o trono. Tendo Aristóbulo, irmão de Mariana, sua esposa, que era descendente dos Macabeus, sido nomeado sumo sacerdote pelo próprio Herodes, quando Aristóbulo tinha 17 anos só, sua popularidade, a popularidade do Aristóbulo, fez com que Herodes mandasse afogá-lo. É um cara neurótico. Ele mesmo nomeou o cara e foi lá e matou o cara por causa da popularidade. O pessoal começou a gostar muito do Aristóbulo, ele foi lá e mandou matar. Mariana ficou enfurecida e Herodes mandou executá-la. Falou: você tá achando ruim que eu matei o seu irmão? Então agora eu vou te matar também. Foi lá e matou a Mariana. Nos anos seguintes, tornou-se cada vez mais vingativo e seus atos sangrentos provocaram a ira dos judeus. Pode passar para o próximo slide aí, Nicolas. Agora uma aspas daquele livro que eu já indiquei para os irmãos, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, que tem ali tem na livraria ainda, né, Isaac, esse livro. Se os irmãos quiserem ler esse trechinho aqui, tem lá no livro. Olha só, falando de Herodes ainda. Sua polícia estava em toda parte, tudo se achava sob sua supervisão. Até parece alguns governantes de hoje, né? Na internet, né? Fecha o Telegram, fecha não sei o que lá, não fala de mim, né? Tem que falar em código, senão cai do vídeo do YouTube também, né? Mas parece igualzinho. Por quê? Para se manter no poder, usa de tudo. Né? Ele gostava até de investigar pessoalmente. Andando incógnito pelas ruas, certo dia perguntou a um transeunte o que seus vizinhos pensavam do rei Herodes. O homem, que era esperto, replicou citando Eclesiastes: nem no teu leito amaldiçoes o rei, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Então, o povo sabia que o Herodes andava disfarçado no meio. O que você acha do rei? O que você acha? O que você acha do Herodes? Né? E o cara, já sabendo disso, já veiaco, falou: eu vou dar uma resposta genérica aí, que aí eu não me comprometo. Né? E cita aí o texto de Eclesiastes e foge disso. Mas a postura do Herodes, essa postura de neura, de matar para se manter no poder e tudo mais, tem conexão direta com a história bíblica, porque quando Jesus nasceu, quem era o governador ali? O Herodes o Grande. Pode colocar o próximo slide aí, Nicolas. Olha só, a paranoia de Herodes explica sua reação cruel diante da visita dos magos do Oriente em Mateus 2. Como poderia existir outro rei dos judeus além dele? O Herodes o Grande, ele era idumeu, ele não era judeu da gema, ele era idumeu. Idumeus são os descendentes de Edom, e o povo tinha um pé atrás com isso, porque não era judeu da gema, né? Mas ele ganhou o título de rei dos judeus. E aí agora surge um pivete aí falando que é rei dos judeus. Esses magos de longe vêm aqui falando que tem um rei que eu nem conheço. Então ele fica doido. E aí você entende porque ele manda fazer o que ele faz na época do nascimento ali de Jesus, a crueldade dele. O próprio Herodes obteve esse título em 40 a.C. Além disso, até os pagãos reconhecem esse novo rei, e Herodes não sabia sequer de seu nascimento. Então, ele se sentia ameaçado constantemente, ao longo de toda a sua história, e mandava matar quem se colocasse no seu caminho, inclusive esse rei dos judeus que surge aí. É claro que Deus preserva Jesus, sai ali da região da Judéia, e só volta quando o Herodes já morre. Mas isso, ao longo da história, Georão, Abimeleque, Herodes o Grande, isso nos ensina uma lição importante. Que para sustentar-se no poder, o ímpio lança a mão de
todos os recursos possíveis, por mais cruéis que sejam. O ímpio, para se manter numa posição de autoridade, ele não tem limites. Qual que é o limite do ímpio? O ímpio fala assim, poxa, minha consciência me acusou disso aqui agora. O ímpio vai até onde ele puder ir para se manter no poder. E é por isso que a proximidade com o ímpio é perigosa. Por isso que você ser amigo íntimo do ímpio é perigoso. Nós, como crentes, nós precisamos ser sagazes como a serpente. Então, muitas vezes, a gente está no trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente empresarial, e a gente vê um ímpio puxando o tapete do outro. E você fala, nossa, ele puxou o tapete para ganhar um cargo. Ele é ímpio. É óbvio que ele tem essa disposição. Não tem nada que o impede disso. Não tem nada. A moral dele não é regida pelo Espírito Santo. A ética dele não é uma ética cristã. Ele vai puxar o tapete. Por quê? Porque ele quer cargo, ele quer posição, ele quer poder. E se você ficar perto dele, amigo íntimo, confiando, não, ele nunca vai fazer isso comigo, uma hora o seu tapete vai ser puxado também. Então é por isso que no ambiente de trabalho, ambiente de faculdade e até mesmo no ambiente familiar, nós temos que ser muito sagazes, tem que ser esperto. Crente não pode ser bobo. Os ímpios não são bobos. Os ímpios são sagazes, os ímpios são espertos. E para se manter numa posição de autoridade, numa posição de poder, eles não medem esforços, porque eles não têm esses limites morais que nós temos. Nós não puxamos tapete. Crente não faz esse tipo de coisa. Nós não matamos os nossos iguais para garantir a nossa posição de poder. Nós não fazemos isso, mas o ímpio pode fazer. Então, cuidado. Não seja amigo íntimo de incrédulo. Não faça isso. Você está se expondo a perigos terríveis, em qualquer contexto. Trabalho, escola, família. Estejam atentos a isso. Peguem o exemplo de Georão, o exemplo de Abimeleque, o exemplo de Herodes e estejam vacinados. Não existe nível seguro de proximidade com os incrédulos, porque a qualquer momento ele pode puxar o tapete para se manter no poder. Então esses são os irmãos de Georão. Pode voltar para a árvore genealógica, por favor, Nicolas? Então esses são os irmãos de Georão. Agora, na sequência do texto, em 2 Reis 8, a gente vê a esposa de Georão. A esposa de Georão é a Atalia. Olha só o que diz aí o texto. Isso aparece tanto em 2 Reis 8 como em 2 Crônicas 21. Os textos são praticamente idênticos aqui. Olha só o que diz. 2 Reis 8:17, a esposa de Georão. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Nós vamos falar sobre essa Atalia, que aparece ali, nós vamos falar sobre ela mais para frente, porque ela vai desempenhar um papel importantíssimo na narrativa dos reis. Se os irmãos olharem 2 Crônicas 22, os irmãos verão o papel dela no aconselhamento do rei Acasias, que era filho dela. Olha só, 2 Crônicas 22, versículo 3. Sua mãe, aqui Atalia, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também, falando do Acasias, ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Então ela é que falava, vai lá, faz isso. Era o diabinho na orelha dele, vai lá, faz isso, faz tal coisa. Ela que aconselhava o Acasias ao pecado. E se os irmãos olharem agora 2 Reis 11... os irmãos verão que a Atalia, ela quase exterminou a dinastia de Davi. Essa mulher foi tão terrível que ela chegou perto de acabar com a linhagem davídica. Olha como ela era perversa. 2 Reis 11, versículo 1. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real, usurpando o trono. Ela quis usurpar o trono. Mas Joezeba, filho do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia, e não foi morto.
Jezabel teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Essa mulher chegou ao poder. E Deus preservou a dinastia de Davi por causa de um indivíduo que foi tirado ali às pressas e escondido, para que não fosse morto. Então essa mulher foi terrível. Agora olha só, olhando para essa árvore genealógica aí, quantas mulheres tem aí? Com nome, mulheres nomeadas, que nós temos mais informações aí. Quantas? Duas. Quais são essas duas mulheres? Jezabel e Atalia. Duas gente boa, né? Duas mulheres gente boa, né? Exemplo, né? As duas, eu não sei qual das duas é pior, a Jezabel ou a Atalia. Nós já estudamos, nós já tivemos contato com uma mulher perversa que foi Jezabel. Mas o livro dos Reis parece que quer enfatizar que as mulheres têm o poder de destruir a vida de um homem, a vida do rei, a vida do esposo e a vida do reinado, do reino. O que parece é que o livro dos Reis quer mostrar para nós é que tanto Jezabel como Atalia eram tão perversas, eram tão pagãs, e elas exerciam tanta influência nos reis, no governo e no reino, que o texto está falando, olha, essas mulheres, quando longe de Deus, elas servem para destruir a vida de todo mundo. Ecoa um pouco aquele ensino de Provérbios, né? De Provérbios 14, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher insensata com as próprias mãos derruba. E insensatez em Provérbios não é só porque a mulher é bobinha, ela é insensata, é bobinha, não é isso. Insensatez em Provérbios tem uma carga moral. O que o texto está falando é que a mulher má, a mulher ímpia, a mulher que não liga para as coisas de Deus, ela destrói a própria casa. Jezabel e Atalia. A influência dessas duas nos dois reinos é terrível. É uma influência devastadora. E é por isso que as mulheres que estão aqui têm que ter muito zelo pelo ministério que vocês têm. Vocês têm o poder ministerial de potencializar uma influência santificadora, uma influência dos seus filhos, dos seus maridos, uma família temente a Deus, como vocês podem também acabar, dizimar, exterminar a família de vocês, por várias gerações, como aconteceu aqui com Jezabel, com Acabe, com a influência que veio depois disso. Vocês têm um poder ministerial que muitas vezes acaba parecendo pequeno, mas é uma influência muito grande, muito grande. O livro dos Reis parece que quer mostrar isso para nós. Então, mulheres, vocês precisam pautar o ministério de vocês como mãe, como esposa. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que pautar o ministério de vocês, basear o ministério de vocês no temor ao Senhor. Olha só o contraste. Veja o que diz aí Provérbios 31. Olha o versículo 28. Provérbios 31, 28. Olha só. Provérbios 31, versículo 28. A sabedoria é personificada aqui no finalzinho de Provérbios como uma mulher virtuosa. Então, o autor usa do contexto doméstico, do contexto feminino, para ilustrar o comportamento de alguém sábio. Mas isso aqui se aplica diretamente, claro, a homens e mulheres, no caso dessa sabedoria, mas especialmente às mulheres, porque é a ilustração aqui. Olha só o que diz aí, Provérbios 31, versículo 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtualmente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe o fruto de suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Esse tem que ser o alvo de toda mulher cristã. Toda mulher cristã tem que procurar isso daqui. Porque ou você vai ser uma Jezabel, uma Atalia, ou você vai ser uma mulher de Provérbios. Ah, pastor, eu não sou nem outra. Se você acha que você é nenhuma nem outra, você é uma Atalia, você é uma Jezabel. Porque se você não exerce uma influência positiva no seu lar, se você não exerce uma influência positiva na sua casa, sobre o seu marido, sobre o seu filho, então você automaticamente exerce uma influência má.
Se você não é como a mulher de Provérbios, você é então como a mulher insensata que não pauta o seu ministério na palavra de Deus. Os conselhos que você vai dar para o seu filho são conselhos da intuição. Ai, filho, é importante você ser feliz. Ai, filho, faz isso se você gosta. Ai, filho, se você der conselhos baseados na tua intuição, talvez você não seja uma grande pagã que mande seu filho no terreiro de Umbanda, talvez você não seja essa. Mas se você dá conselhos para os seus filhos baseado na intuição, na sabedoria popular, você está destruindo aos poucos a sua casa, como Jezabel e como a Thalia fizeram. Olha só o que diz 1 Timóteo 2, ainda falando sobre o ministério da esposa, o ministério da mãe. 1 Timóteo 2, olha só. Primeira Timóteo 2:11, olha só o que diz aí. A mulher, 1 Timóteo 2:11, a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Esse é o texto favorito das feministas, né? Elas têm isso na cabeceira da cama delas. Mulheres não podem ter cargo de autoridade na igreja, não podem ensinar publicamente. Vocês não podem ser ensinados aqui no MBD, num culto, por uma mulher. Não pode, porque o ensino é uma função de autoridade. Paulo é claro aqui. A mulher tem que aprender, não ensinar. É o modo como Deus escolheu que as coisas funcionassem. E na sequência, Paulo dá o motivo para isso. Por que isso, Paulo? Olha só. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. É uma questão criacional. Quem é o líder? Adão ou Eva? Adão. Por quê? Porque Adão foi criado primeiro. A ordem dos fatores, nesse caso, altera o produto. A ordem dos fatores diz quem lidera e quem é liderado. Então aqui, no exercício do ensino na igreja, isso é baseado no motivo teológico. O homem ensina, o homem lidera, porque ele foi criado primeiro. Mas há um segundo motivo, olha só o versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo fala, olha, quando a mulher assumiu a dianteira da história ali, ela fez isso baseado no engano. Ela foi iludida. E por isso ela caiu em transgressão. Ela acabou, o papel da mulher acabou caindo em desgraça. A posição que ela ocupava ali ao lado de Adão, ela sendo enganada, ela caiu em transgressão, e isso fez com que depois Adão também caísse. Então, é algo terrível que aconteceu aqui. E alguém poderia falar assim, nossa, mas e agora, Paulo? Não tem mais chance para as mulheres? Será que agora, por conta do erro de Eva, o nosso ministério vai estar sempre fadado à desgraça? Será que não tem nada que a gente possa fazer? O que vai nos salvar dessa inutilidade? O que vai nos salvar dessa desgraça? Onde nós podemos reverter isso? Lá no passado, Eva trouxe transgressão porque foi enganada. Mas como que uma mulher hoje pode reverter isso? Paulo fala na sequência, olha só. Todavia, versículo 15, todavia será preservada ou será salva. Que salvação não no sentido espiritual, de salvação da alma. É salvação nesse sentido de restauração do ministério, né? dessa reversão da desgraça que aconteceu ali no Éden, quando ela caiu em transgressão, sendo iludida. Como que isso pode ser revertido? Ela será preservada através de sua missão de mãe. Mulher, você quer ensinar? Você quer ser alguém que transmite a palavra de Deus? Você não vai fazer isso no púlpito. Você vai fazer isso aonde? Na sua casa. E veja bem, porque Paulo fala aqui como deve ser esse ministério. Olha aqui, olha o alvo aqui. Deverá ser preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso, com equilíbrio. Aquela mãe que é equilibrada, que tem uma mente sensata. Uma mãe temente a Deus, firme na fé. Uma mãe que mostra o seu amor, o seu altruísmo, o seu cuidado pela família. Como a mulher de Provérbios faz, acorda cedo de madrugada, vai lá, abastece lá o dia dos filhos, o dia do marido, cuida de todo. Chega o inverno, ela está lá tricotando roupa lá para os filhos, está preocupada com os filhos. É esse amor altruísta aqui. Na santificação, na luta contra o pecado pessoal, na orientação dos filhos para que eles vivam em santidade.
nos conselhos que são dados, e nesse equilíbrio aí. É muito triste ver que existem algumas mães que trazem vergonha para os filhos. E o filho fica envergonhado, porque a mãe não tem bom senso, a mãe não tem equilíbrio, a mãe não sabe se comportar, é pior que uma adolescente. O texto aqui fala, olha, se você quer exercer um papel santo, você fará isso na sua casa, cuidando ali dos seus filhos e permanecendo na fé, no amor, na santificação e no bom senso. E desse jeito, você não vai reverter o que aconteceu lá no Éden no púlpito. Você vai reverter aquilo no seu ministério pessoal, você vai reverter aquilo na sua casa. Olha o contraste entre Jezabel, Atalia e a mulher aqui que Paulo orienta, a mulher de Provérbios. Então, mães, esposas que estão aqui, estejam atentas ao testemunho pessoal de vocês, ao que vocês falam àqueles que buscam conselho com vocês, ao trabalho de vocês em casa, ao cuidado que vocês têm com o marido, com os filhos, com os familiares. Zelem por isso, porque isso servirá de testemunho a vocês, sobre vocês, diferente do que aconteceu aqui na história de Atalia. Então, nós já vimos aí o pai de Jeorão, o Josafá, os irmãos de Jeorão, que ele matou, a esposa de Jeorão, que é a Atalia, e a gente vai precisar parar por aqui. Porque o próximo item aí, se os irmãos olharem o versículo 19 de 2 Reis 8, o último item aí da família de Jeorão é o antepassado de Jeorão, que é Davi. É legal, né? Eu gosto quando falo de Davi. Davi é legal. Olha só o que diz o texto aí. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi. O Jeorão aprontou, o Jeorão era mau. Deus poderia ter destruído com justiça o reino de Judá, mas ele não fez isso porque Deus se lembrou da aliança que ele fez com Davi. Olha só. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Isso daqui é a aliança davídica, mas não dá para eu explicar a aliança davídica em 10 minutos. Não tem condição. Então a gente vai precisar estudar com calma essa menção da aliança davídica numa próxima ocasião. Mas eu quero terminar lendo uma passagem do Novo Testamento que cita Jeorão. Quem lembra? Que passagem é essa? Pensa aí um pouquinho. Tem uma passagem do Novo Testamento que cita Jeorão. Está lá o nome dele. E é uma passagem importante. Quem falou? Mateus 1. Olha só onde Jeorão aparece lá. Abre aí Mateus 1. Olha só, uma prévia, né, do que a gente vai falar da aliança davídica. Olha só, você tem no comecinho do Evangelho de Mateus a genealogia de Jesus. E geralmente genealogia todo mundo pula na leitura bíblica, né? Genealogia é chato, irmão, genealogia. As genealogias da Bíblia mostram a promessa de Deus indo adiante na história. E quando nós chegamos na genealogia de Jesus, olha só aí, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus está mostrando para nós aqui que as promessas feitas a Abraão e as promessas feitas a Davi se cumprem em Jesus. Ele é quem tem direito, é o herdeiro dessas promessas, é quem concretiza essas promessas. Olha aí agora o versículo 6, o comecinho da monarquia, da linhagem davídica. Olha só, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão foi quando o reino foi dividido. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá. Nós estudamos Josafá. Ele foi um rei bom, ele foi um rei temente a Deus. E Josafá gerou a Jorão. Lembra que eu falei que Jorão e Jeorão são nomes iguais, só mudam aí a abreviação? Está aqui, ó. O Jorão está aqui. O Josafá foi um bom rei, mas o Jorão foi um mau rei. E a história continua. Depois do Jorão vem o Uzias. Depois do Uzias, Jotão Acas, Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés Amon, Amon Josias, Josias Jeconias e seus irmãos. E foi indo, até que nós chegamos no versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias.
a linhagem, a ascendência de Jesus, a linhagem davídica conta com Josafá, conta com Jeorão, conta com Acasias. E Deus poderia ter trazido juízo sobre Judá. E se Deus tivesse exterminado a linhagem de Davi, a promessa de Davi teria se perdido. Mas Deus seria justo por fazer isso. Os reis como Jeorão, meu Deus. Mas Deus fez uma promessa a Davi: olha, nunca vai deixar de ter um descendente na sua linhagem, até que haja o rei eterno, que vai reinar sem fim. Quem é esse rei prometido? É Jesus. E Deus preservou então, apesar de todo o pecado dessa descendência e dessa linhagem, Deus preservou a dinastia de Davi, cumprindo a sua promessa a Davi. Deus preservou até que chegasse a Jesus. Então nós vemos aqui a fidelidade de Deus, nós vemos a bondade de Deus, nós vemos a imutabilidade de Deus, Deus mantendo a sua promessa fiel ali, de modo que Jesus viesse ao mundo e cumprisse, concretizasse as promessas de Davi e as promessas feitas a Abraão, como o autor aqui do Evangelho de Mateus, como Mateus quer mostrar aqui para nós. Então isso tudo, irmãos, quando nós olhamos para esse item aqui de passagem, né, que nós vamos ver com mais detalhes mais para frente, nós vemos que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Apesar dos Jeorões, Deus cumpre a sua promessa. E Deus cumpre as suas promessas em nossa vida também, apesar de nós. Deus prometeu que nós teremos a vida eterna, mas a gente merece a vida eterna? A gente está mais para um Josafá ou para um Jeorão? Na nossa vida espiritual, assim. Às vezes a gente dá umas de Jeorão, né? Faz umas alianças, faz comete uns pecados feios, como Jeorão cometeu. Ou às vezes a gente é meio como Josafá também, que faz umas alianças que não deve, né? Se dependesse da gente, não tinha condição. Mas Deus fez uma promessa, e assim como Deus sustenta a promessa de Davi, a promessa feita a Davi, Deus sustenta a promessa de salvação feita a nós também, apesar das nossas mancadas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Então, se você ainda não é crente, se você ainda não crê nesse rei que veio dessa linhagem aqui, se você ainda não crê em Jesus como seu Salvador, você tem que desfrutar da paz, da segurança que as promessas de Deus nos trazem. As promessas de Deus nos trazem descanso. E talvez você seja uma pessoa cansada. E talvez você seja uma pessoa que olha para uma bagunça com o familiar começa aí e você fala: olha, não tem jeito, não tem como se salvar disso. Tem sim. Tem como se salvar disso. Tem como haver salvação real, redenção real. Como? Por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador e todo mundo que crê nele tem a vida eterna. Essa é uma promessa. E assim como Deus cumpriu a promessa davídica ao longo da história, ele também cumpre a promessa de salvação de todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. Então, creia em Jesus como Salvador, se você ainda não creu, e se você é crente, reafirme a fidelidade de Deus, a imutabilidade de Deus no seu coração. Isso que nós aprendemos também olhando para o relato de Reis. E na próxima ocasião, nós olhamos aí para a aliança davídica com mais detalhes. Certo? Tem muita informação hoje, né? Falar de árvore genealógica, história, mas não tem jeito, né? O livro dos Reis é assim. Importante a gente caminhar devagarinho e irmos compreendendo sem pressa e sem deixar nada para trás.